A nossa primeira comunicante é a professora Covadonga Valdalizo, que nos traz uma comunicação sobre família, legitimidades e bastardias na Idade Média Ibérica, os descendentes de Pedro I de Castela e Pedro I de Portugal. A doutora Covadonga Valdalizo é muito conhecida dentro da Universidade de Lisboa e da Universidade Nova de Lisboa, inclusive, e penso que em todas as áreas de estudos medievais ibéricos, precisamente. Ela fez já, doutorou-se na Universidade de Valladolid, trabalhou em vários projetos que não tinham diretamente relação com este tema que aqui nos traz. No entanto, tem-se sobretudo especializado nos anos mais recentes na investigação da historiografia através sobretudo das crónicas do final da Idade Média. É autora de uma biografia de Pedro I de Castela, inclusivamente, que foi feita, aliás, para uma grande divulgação daquela figura. Naturalmente também tem estado ligada e à frente de projetos muito interessantes, de muitas dimensões diferentes dentro da história, nomeadamente até relacionados com o espaço e com a georreferenciação e naturalmente que será com muito interesse. Fez também parte de um projeto sobre redes petristas que se interessavam precisamente em estudar o tempo de Pedro I de Castela e, em certa medida, reabilitar um pouco a sua época e o conhecimento da sua época e aquilo que normalmente a história e a percepção da história têm dessa época, e por isso está habilitadíssima para nos vir falar hoje do primeiro tema que vai ser destas jornadas e, portanto, falando do Pedro I. Então, passo-lhe a palavra. Bom dia. A professora, agradeço muito a professora Manuela Santos Silva a apresentação e também agradeço estar cá porque eu devia ter falado nas primeiras jornadas, mas nessa altura foram online e a internet caiu de repente, mesmo quando eu ia falar, e esteve uma hora sem conexão, sem telemóvel, sem nada, foi bastante triste. Isso, a parte positiva seria que me deu a oportunidade de preparar melhor esta apresentação, mas também há mais responsabilidade, porque tive mais tempo para prepará-la, e, entretanto, apareceram algumas publicações das quais vou falar que acho que me ajudaram a ter uma outra perspectiva sobre uma temática que quer no caso dos descendentes de Pedro I de Portugal, quer no caso dos descendentes de Pedro I de Castela, são temáticas muito estudadas. Continuam a ser interessantes, mas realmente há pouco mais a dizer, quer dizer, há mais a dizer, mas há muitas pessoas a trabalhar nessas temáticas e não é em princípio que eu possa dizer nada de novo que não possam dizer outras pessoas. Dos temas, vou estruturar esta breve comunicação basicamente em 5 pontos. O primeiro, mais introdutório, a família como perspectiva para o estudo da história, para enquadrar nestas jornadas a questão das famílias nas monarquias ibéricas, nomeadamente nas monarquias portuguesa e castelhana da Baixa Idade Média, século XIV, os ramos ilegítimos e as novas dinastias, as dinâmicas da legitimação e a questão das memórias e as linhagens. A família como perspectiva para o estudo da história. Bom, quando estava a preparar essa comunicação e a pensar nestas temáticas, sempre com a ideia do projeto desta linha de investigação que está a abrir a professora Manuela Santos Silva, comecei a ouvir falar bastante deste livro, que não sei se ouviram falar, bastante recente,
de Simon Sebag Montefiore, autor conhecido por uma biografia de Stalin, por uma história dos Romanov e talvez, sobretudo, por uma história de Jerusalém. Autor que é britânico, que lançou este livro há poucos meses e eu ainda não vi o livro, não tive a oportunidade de lê-lo, mas ouvi falar muito dele e li muitas recensiones sobre ele que me fizeram pensar bastante. Parece que este autor passou os confinamentos a escrever este livro, que tem quase 1.400 páginas, e que é aquilo que normalmente chamamos uma história universal, uma história do mundo. E o tópico que escolheu para falar do mundo inteiro ao longo de toda a história, isto é, de todas as geografias em todos os momentos históricos, foi a família. E, nesse sentido, vou ler assim rapidamente alguns excertos e algumas recensiones. Segundo a livraria Barnes & Noble, narra o livro as grandes dinastias do mundo ao longo da história através de intrigas palacianas, casos amorosos e vidas familiares. Essas famílias poderosas representam a amplitude do empreendimento humano com sangrentas batalhas de sucessão, conspirações traiçoeiras e megalomania chocante, intrigas palacianas, casos amorosos, vidas familiares, sangrentas batalhas, pronto, tudo que está aqui é uma crônica medieval. É exatamente o que lemos constantemente na historiografia dos séculos XIV e XV. The Spectator fala de que este é livro sobre o poder e depois sobre as grandes dinastias que o exerceram. O mundo do autor é descaradamente o mundo da Guerra dos Tronos, o mundo de ascensão e queda de reinos, impérios, de batalhas, cercos, tortura, loucura, rapina e execuções. Portanto, neste caso, aponta para o poder como a grande temática e, de facto, parece que as famílias de que fala o autor são as famílias no poder ao longo dos tempos e em diferentes geografias. De facto, diz que fala desde os faraós de Egito até aos Trump. Portanto, dinastias quer monárquicas, quer não monárquicas, e vai ligando todas. The Guardian destaca o sentido e ordem que dá a história do mundo contá-la através das suas famílias mais influentes e fala de como, insistem que o livro fala fundamentalmente de poder e política e de como são histórias, como o facto da família ser utópico faz com que estas histórias tradicionalmente masculinas deixem de ser tradicionalmente masculinas, o que acho interessante. A família é um tópico que permite introduzir na história elementos que normalmente estão menos representados, como as mulheres e as crianças. E, por último, a edição, bom, há muitas mais, mas a edição em inglês do jornal El País mistura a recensión con uma entrevista ao autor. O jornalista destaca como esse livro fala do lado pessoal da história do mundo, da importância dos indivíduos, da questão da intimidade, diz que faz a história mais acessível, mas também mostra continuidade, que isso acho que é um elemento importante nessa temática da família. Diz o jornalista que a perspectiva histórica é inovadora e quando fala de determinados, bom, quando remete a algumas das partes da entrevista, o próprio autor fala de continuidade, estabilidade e seguridade como objetivos políticos e de como a família garante atingir esses objetivos e de como as autarquias hereditárias podem planificar a longo prazo, e isso, em princípio, segundo o autor, seria positivo do ponto de vista da história política e da história do poder. Portanto, digamos que defende ou considera positivas, do ponto de vista da história política, essa ideia do poder se manter nas famílias ao longo do tempo.
Bom, para quem estuda a historiografia, nada disto é uma novidade. Realmente a historiografia foi basicamente isto até o século XIX. Quase todas as histórias falavam deste tipo de temáticas, falavam concretamente de famílias no poder, de famílias monárquicas, sobretudo. Mas a reflexão que para se propor este livro, ou pelo menos que tiveram aqueles que fizeram recensiões sobre o livro, aquilo que destacam no livro, levou-me a pensar que há alguns aspectos que talvez se possam aplicar ao estudo destas monarquias ibéricas no século XIV e talvez a outras temáticas, e que podem, de algum modo, dar ideias, penso eu, para esta temática da história da família como possível projeto, linha de investigação. Portanto, vou falar de basicamente 4 aspectos para refletir aplicados a estes exemplos concretos que são Castela e Portugal no século XIV. Diria que o que destacan os jornalistas no livro de Montefiore é como estudar a família, ou pelo menos estas famílias a estudar o poder, de como permite estudar a presença das mulheres na história, ou facilita um estudo que contempla não apenas homens, mas também mulheres. Permite estudar as redes interpessoais, o que é um tema bastante interessante, sobretudo durante a pesquisa, e também estudar mudanças e continuidades, que é um aspecto de que os historiadores costumamos gostar muito, identificar o que é novo e o que se mantém. Nesse sentido, vou passar bastante brevemente, espero não demorar muito, sobre estas questões, já a falar diretamente das monarquias ibéricas no século XIV. E a primeira questão que tinha colocado antes de ver este livro é: devemos falar de famílias ou de família na monarquia ibérica? Esse seria um mapa aproximado, só para nos situarmos da maneira em que estava dividida a Península Ibérica no século XIV, nos séculos XIV e XV, foram fronteiras que se manteram bastante. Portanto, vou falar do Reino de Portugal e da Coroa de Castela, só pontualmente da Coroa de Aragão, que, como sabem, seria bastante maior, porque tinha territórios não ibéricos. E esta seria uma árvore genealógica ou um esquema dos casamentos da família real entre a segunda metade do século XIII e a primeira metade do século XIV. A azul, os reis de Castela; vermelho, os reis de Portugal; a verde, os reis de Aragão. E, como podem ver, todos a casar entre eles constantemente. De facto, vou focar a atenção num dos nossos protagonistas, Pedro de Castela, para vermos melhor. Portanto, vamos à parte esquerda desta árvore. E o que encontramos é que Sancho IV de Castela e Maria de Molina e Dom Dinis de Portugal e Isabel de Aragão casaram os seus filhos entre si. Esses filhos tiveram como filhos Afonso XI de Castela de um lado e Maria de Portugal do outro. Temos aí a Pedro de Portugal, mas o que interessa, estes filhos e primos casaram entre eles e quem nasceu foi Pedro I de Castela. O que significa que Pedro I de Castela teve um pai e uma mãe, teve 4 avós, mas ao invés de nós, que normalmente temos 8 bisavós, teve apenas 4 bisavós, porque eram todos os mesmos. E essa é uma dinâmica que se mantém desde tempos anteriores e que, como bem sabem os especialistas no século XV, se multiplica no século XV. Quer dizer, são sempre a mesma família a casar entre eles e só pontualmente casam com alguém que ou é de uma família real de um outro reino, não ibérico, ou é de uma família nobre, mas o grande motor
a gerar nobres era a monarquía, quer dizer, a maior parte dos nobres eran fillos dos reis que non herdaban e que, por tanto, tiñan un título e pasaban a ser a facer parte da aristocracia, mas continuaban a ser a ter relación genética. Por tanto, quando falamos de famílias monárquicas, a família real portuguesa, castelhana, e acho que devemos ter em conta que, do ponto de vista genético, estavam muito relacionados entre eles, e é verdade que muitos destes casamentos estão virados para, quer dizer, estão condicionados por uma circunstância política determinada, mas a dinâmica é constante. Não é que pontualmente casam entre eles, constantemente casam entre eles. Por quê? Porque o poder deve se manter sempre dentro da mesma família. E acho que isto coloca algumas questões que penso que nem sempre pensamos, os que estudamos a monarquia. Que é o que se falava nessas cortes? Quer dizer, Maria de Portugal falava castelhano ou falava português? As pessoas que rodeavam estas pessoas, de onde eram? Sabemos, e isto é uma coisa que chama muito a atenção aos historiadores não-ibéricos, sabemos que quando se escreviam entre eles, cada um falava na sua língua. Sabemos que Pedro de Casado falava castelhano com Pedro de Portugal, que falava português. Sabemos que a comunicação também, as línguas eram mais próximas na altura. Mas fica sempre a questão de, quando projetamos a ideia de castelhano, português, aragonês, desde o presente, de que é o que estamos a projetar realmente. Identidades posteriores. Neste contexto de diferentes, de pessoas que em diferentes gerações continuam a casar entre eles, é bem conhecido que na segunda metade do século XIV houve duas quebras na coroa de Castela entre o Henrique de Trastámara, filho ilegítimo de Afonso XI, que matou o seu irmão Pedro I, o seu meio-irmão, e passou a ser rei. E no caso de Portugal, Dom João de Avís, filho ilegítimo de Pedro I de Portugal, que após uma série de acontecimentos passou a ser rei. Isto, visto o quadro, poderia parecer que é realmente uma mudança na dinâmica das monarquias. Estas monarquias tão endogâmicas realmente entram elementos diferentes. Mas, e aqui vou dizer uma coisa que é um bocado provocadora, mas eu acho que se o Henrique de Trastámara ou João de Avís estivessem cá agora e ouvissem que falamos deles como novas dinastias, ficariam muito tristes, porque passaram a vida a tentar mostrar que eles faziam parte dessa família, que mesmo se eram ilegítimos, eram filhos dos reis, que não se podia falar deles como não sucessores diretos dos monarcas, e evidentemente para nós é muito adequado falarmos de dinastias, porque da mesma maneira que falamos de períodos, porque ajuda a compreender melhor como é que se dividiam estas etapas. Mas toda a tentativa, quer daqueles que nós agora chamamos de Sámara, quer daqueles que chamamos Avís, foi mostrar uma continuidade, que eles eram filhos dos reis e que eram legítimos. Por tanto, sabían que non eran legítimos, mas tentar dar outros motivos para defender a súa legitimidade. Bom, neste contexto, acho que tamén merece a pena refletir sobre un aspecto do qual sempre gostamos muito, mas acho que não conseguimos ainda compreender bem, que é porque estes reis costumavam ter pessoas, digamos, normalmente são chamadas amantes, mas passavam a vida toda com elas, ou grande parte da vida, e tinham muitos filhos que reconheciam.
Mas raramente casaban con elas, portanto non estaba relacionado este tipo de relacionamentos que tiñan os reis, e no século XIV estes relacionamentos foran a causa de prácticamente todos os problemas políticos que surxiran, portanto non son exclusivamente casos así anecdóticos, son importantes do ponto de vista político. E así, apenas como exemplo, no caso de Afonso XI de Castela, temos aí a Pedro como único fillo legítimo, foi o único fillo que viveu, que chegou a ser adulto, de María de Portugal e Afonso XI de Castela, mas Afonso XI, desde moito novo, tiña unha relación con unha nobre castellana, Leonor de Guzmán, con a cual teve todos estes fillos, e sería un deles, Enrique de Trastámara, quen acabaría por matar o irmán. E debemos pensar que todos estes fillos de Afonso XI morre de peste inesperadamente con 30 e tal anos, portanto, deixou un grande problema, porque deixou na corte estes fillos e un fillo adolescente, Pedro, que teve de controlar toda esta situación que foi na altura bastante complicada. Mas o que encontramos con todos estes fillos que vivían na corte, vivían con o rei, tiñan títulos, tiñan propiedades, o rei estaba a tentar garantir que ian ter unha boa vida, estaba a casalos con persoas importantes. Non estamos a falar de bastardos, nese sentido romántico de fillos non recoñecidos, estamos a falar de un outro tipo de membros da familia real. Pedro I de Portugal é ben coñecido, casou con dona Constanza, teve un fillo, Fernando, e unha filla, María, mas manteve unha relación con Inés de Castro, que posteriormente legitimaría. Xa vou falar disso. E en relación a Pedro I de Castela, teve tamén unha relación desde moito novo con unha nobre castellana, María de Padilla, con quen teve varios fillos, concretamente 3 fillas e un fillo. Paralelamente casou con Branca de Borbón, un casamento bastante polémico, porque abandonou a ela ao día seguinte, e é un grande misterio por qué. Juana de Castro é unha nobre castellana, meio irmá de Inés, tamén é un misterio que se pasou con ela. Reinado de Don Pedro está cheio de misterios. María de Nestrosa, prima de María de Padilla, con quen teve un fillo, Fernando. Isabel, unha dama da corte, con quen teve 2 fillos, Diego e Sancho. Teresa de Ayala, tamén dama da corte, con quen teve unha filla, María. E un fillo que está documentado, mas non sabemos quen foi a mãe, Juan. Estes, por tanto, en principio todos ilegítimos, porque ningún do casamento. E moito rapidamente as dinámicas de legitimación que en relación a estes ilegítimos que surxiran nese período. Esas dinámicas en todos os casos foran retroactivas, non é? En relación desde o presente para o pasado e asociadas á perpetuación da memoria. Que o que quer isto dizer? Bom, no caso de Pedro de Portugal son coñecidos, temos aquí o Tratado de Canaveses, en que se fala de como, en que se tenta por fin ao conflito entre o pai Afonso IV e Dom Pedro por causa da morte de Inés de Castro, e o primeiro documento que fala especificamente da morte de Inés de Castro e do problema que se colocou. Posteriormente, xa no ano 58, 58 o documento máis antigo que coñecemos, talvez antes, Dom Pedro xa é rei desde o 57 e fala de Inés de Castro como a súa muller e já fala de que quer ser enterrado con ela e os fillos en Alcobaza. E no ano, pouco depois, 2 anos depois, fala já nesse documento de como casou com ela quando ela ainda era viva, mas explica porque não foi público na altura e com isso legitima os filhos de Inés de Castro e os coloca na linha sucessória. Esses 3, portanto, passam a ser legítimos.
Pedro de Casella fez uma coisa similar 2 anos depois. E no ano de 1362, no único testamento que se conserva, porque no caso de Pedro de Casella, por ter sido asesinado, conservamos moita pouca documentación porque obviamente foi posteriormente destruída para facer esquecer o reinado no contexto desa nova dinastía, pronto, do meio irmão ficar con o trono. Mas este testamento se conservou e aquí fala dos fillos con María de Padilla como legítimos, de facto deixa o reino a súa filla Beatriz, porque Afonso, entretanto, xa tiña morrido, e a crónica do monarca des que xa no ano anterior el tiña declarado que casou con María de Padilla cando ela era viva, portanto, o mesmo mecanismo que con Inés de Castro, pois elas morreran. E isto é, diría, un aspecto que non coñecemos ben e que para o qual serían estes fillos a verdeus que aparecen no testamento. E para o qual acho que debemos, e vou ficar xa por aquí para non abusar do tempo, acho que debemos pensar sempre qual sería a mentalidade da época, que é o que non comprendemos, e que é o que temos aí a non... porque probablemente a nosa idea do amor romántico, que o século XIX desenvolveu con forza, é un filtro que nos impede recoñecer a maneira en que esas persoas se relacionaban entre sí. Nos debemos pensar que estamos a ver persoas que son obrigadas a casar entre primos sistemáticamente, portanto, o casamento para eles nunca estaría relacionado con os conceitos de amor e sexualidade que desenvolveu o amor romântico, e ao mesmo tempo são pessoas que estão a consumir, e sabemos que nessas cortes isso acontecia, uma poesia, umas formas literárias que falam dos sentimentos de uma maneira bastante diferente a como as fazemos agora, e que desen respeito á maneira en que se relacionaban con esas que nos chamamos amantes. Por tanto, diría que na literatura do período podemos recoñecer algunhas chaves para comprendermos mellor porque para Pedro I de Portugal e Pedro I de Castela, casar con Inés de Castro e María de Padilla era como trair os seus sentimentos. Realmente consideraban que matrimonio e vida en común eran coisas prácticamente opostas. E neste sentido, e con iso acabo, un especialista en literatura medieval, Vicente Beltrán, lanzou tamén há poucos meses este libro, que está online, en aberto, basta pon en Google e pode ser lido, que regresa sobre un tema moito querido aos profesores, aos especialistas en literatura, a parte literaria da historia de Inés de Castro, mas acho que dá un contexto moito bom para comprendermos como se foi transformando a historia dos sentimentos, en boa medida influída pela literatura, ao longo destes séculos. Muito obrigada.